Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu quero vos cumprimentá-los a todos vocês, na paz e na graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Amados, eu quero nesta oportunidade convidar a você para lermos a Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 1 e 2, está escrito: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Amados, eu quero em primeiro lugar pedir licença para entrar na sua casa através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu quero louvar ao nome do Senhor pela sua vida, a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando. Meus amados, todos nós sabemos que na era neotestamentária, no tempo da lei, louvado seja o nome do Senhor, na antiga aliança, se alguém cometesse um pecado, era necessário que esta pessoa levasse perante o sacerdote um cordeiro, uma pomba ou uma rolinha, um animal sem defeito físico, louvado seja o nome do Senhor, sem mancha, e oferecesse a Deus, ou esse animal, melhor dizendo, fosse sacrificado e oferecido a Deus, louvado seja o nome do Senhor, como uma prova que essa pessoa teria cometido um pecado e estava se sacrificando esse animal ao Senhor para ter liberdade dos seus pecados perdoados. Hoje, nós exaltamos a Deus, nós glorificamos a Deus, porque hoje não é mais necessário. Hoje não é mais necessário você sacrificar-se um animal. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio sacrifício já foi feito por nós. O Senhor Jesus é o nosso Cordeiro. Derramou o seu sangue e ele não tinha e não tem nenhum pecado, nem o defeito físico e nem uma mancha. Louvado seja o nome do Senhor. Pois ele foi este sacrifício, derramou o seu sangue, se fez maldito por nossa causa, louvado seja o nome do Senhor, levou sobre si os nossos pecados. Tudo aquilo que pesava em nossa condenação, louvado seja Deus, foi sobre ele. Hoje, eu e você temos livre acesso, temos liberdade, temos a chance de, se chegarmos a Deus, se voltarmos para Deus, andarmos na presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso, porque hoje, queridos, vivemos no tempo da graça. E o apóstolo Paulo nos deixa escrito
no versículo de número 1, aonde lemos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você pode descansar tranquilo, você pode viver tranquilo, você pode ter paz consigo mesmo, você pode desfrutar desta maravilha de Deus. Você pode, louvado seja o nome do Senhor, descansar em paz, porque hoje, contra você, contra a sua vida, contra a minha vida, por mais que alguém nos julgue, por mais que alguém tenta impor condenação sobre nós, a palavra de Deus nos afirma que nenhuma condenação há mais contra nós. Nós hoje estamos em Cristo. Nós hoje servimos a Cristo. Andamos na presença de Cristo. Portanto, para nós, não existe mais condenação, porque Jesus já fez todo o sacrifício pela minha e pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A lei não tem mais domínio sobre nós. Nós não vivemos mais debaixo da ditadura da lei. Nós não somos mais escravos da lei. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus nos deu esta liberdade através do seu sacrifício no Calvário. Bendito seja Deus para todos sempre. Mas me chama a atenção é que o apóstolo Paulo deixa bem claro, e é bom que ficamos atentos ao que diz esses versículos da palavra de Deus. Que só não existe condenação para os que estão em Cristo. É para esses que não existe condenação. É para aqueles que servem a Cristo. É para aqueles que andam na presença de Cristo. É para aqueles que servem a Cristo. É para aqueles que verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, andam e vivem na sua presença. Não é para qualquer um. É para aqueles que morreram para si mesmo e para viver para Cristo. É para aqueles que renunciaram às suas próprias vontades, os seus próprios desejos, para viver, para se submeter, melhor dizendo, à vontade de Cristo, para viver na presença de Deus. É para esses que não existe condenação. Louvado seja Deus. Olha o que diz o versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É para esses que não existe condenação. É para esses que a lei não tem mais ou não tem mais efeito nenhum. É para esses que a lei, a ditadura, a escravidão não pertence mais a ele. É para essas pessoas, para aqueles que vivem em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, que não vive, que não faz, que não pratica a vontade da carne. É para esses que não existe condenação. Louvado seja o nome do Senhor. É para essas pessoas, louvado seja Deus, que a lei não tem mais domínio sobre ele. É para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós vivemos, andamos no Espírito, para nós não existe mais condenação. Porque as obras da carne, querido, elas se opõem a fazer a vontade do Senhor. As obras da carne nos afastam da comunhão com Deus.
As obras da carne, ela não quer obedecer os mandamentos de Deus. Nós temos todo dia um gigante a ser vencido, as nossas vontades carnais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que todo dia matarmos, destruir este gigante, que nos atrapalha, que nos impede de termos livre acesso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, queridos, nós lutarmos contra a nossa carne. Mas não é impossível, não é impossível. Louvado seja Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo, me livrou e te livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja Deus. Queridos, a Bíblia diz que nós estávamos sentenciados, morremos sem salvação e sem ter direito à vida eterna. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei, ou se fez maldito, se submeteu à lei por nossa causa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós estávamos sentenciados a morrer, partir desta vida para uma outra vida sem ter direito à salvação. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se fez maldito por nós. Nos deu esta oportunidade. Louvado seja Deus. De se chegarmos, de hoje não vivemos mais, como já disse, regidos, dominados pelo pecado. Hoje você e eu temos livre acesso a Deus, porque o véu do templo se rasgou e a nossa condenação o Senhor Jesus levou sobre si. Hoje você tem a plena e total liberdade de se voltar a Cristo, de servir a Deus com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos livre acesso, louvado seja o nome do Senhor, andarmos na presença de Deus e estarmos em paz com nós mesmos e entender, compreender que não existe mais condenação contra nós. Bendito seja Deus para todos sempre. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por mais que nós vivemos em um mundo onde o pecado tem sido uma lepra constante, onde o pecado tem ceifado a vida de muitas pessoas, onde o pecado tem destruído a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, para nós que servimos a Deus, nós não vivemos mais. Nós não vivemos mais sobre a lei do pecado. Nós não somos obrigados, queridos, a por mais que o mundo nos ofereça, por mais que o mundo, com os seus projetos, com as suas ideias, tentam impor pecado sobre nós. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é fiel. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, meus amados, eu peço a você, fique tranquilo, se tranquilize, não se desespere, não desanime. Se alguém tenta colocar jugo sobre você,
ou se alguém tenta lhe condenar de algum pecado. Fique tranquilo e tranquila. Descanse em paz. Porque quem nos afirma, quem nos dá a certeza de que hoje somos libertos, que hoje somos transformados e que não existe mais condenação contra nós, é o próprio Jesus. Bendito seja Deus. A lei do pecado hoje não pode mais viver sobre a nossa vida, porque nós somos livres e teremos liberdade de se chegarmos a Deus. Porque a lei do pecado em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja Deus. Toda pessoa que comete um pecado, algo desagradável a Deus, ele está morto pelo pecado. Ele está sendo consumido pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós glorificamos a Deus, porque a graça todo dia bate nossa porta. A graça todo dia nos faz um convite. Que convite é esse? Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero deixar esta rápida e breve meditação da palavra. Que Deus continue sobre a sua vida. Que Deus continue sobre a sua casa, sobre a sua família. E lembre-se que você está em Cristo, nenhuma condenação a mais contra a sua vida. Porque é Deus quem te justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Fique na paz e Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.